tardes ou buenas noches. Muito boa tarde ou boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa de Deus e ver assim onde nos encontramos em seu programa e ser preparados para receber todas as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, como Ele prometeu. Para esta ocasião, temos como tema o êxodo do sétimo selo, para o qual leremos no livro do Êxodo e também no livro do Apocalipse. Em Êxodo leremos o capítulo 3, leremos o capítulo 3 do Êxodo, onde diz, do versículo 1 ao 12: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Até aqui, leremos esta passagem que nos fala do êxodo do povo hebreu, quando Deus está chamando a Moisés para o ministério, para enviá-lo ao povo hebreu
para a liberação. E em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu até diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o êxodo do sétimo selo. Para poder compreender o que é o êxodo do sétimo selo, temos que compreender o que foi o êxodo do povo hebreu, onde houve uma pessoa de outra dimensão que realizou aquele êxodo através do profeta Moisés. Este personagem de outra dimensão é chamado o anjo de Jeová, ou anjo do pacto, o qual apareceu ao profeta Moisés. E Moisés veio a ser um instrumento desse anjo do pacto para a realização do êxodo do povo hebreu. No capítulo 23 do Êxodo, do versículo 20 em diante, versículo 20 ao 23, diz, falando desse personagem, desse anjo, diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião. Porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui temos a promessa do verdadeiro libertador do povo hebreu, que foi o anjo de Jeová, o anjo do pacto. Porém, teve que usar um homem chamado Moisés, um profeta dispensacional. E agora podemos ver todo o poder que foi manifestado pelo anjo de Jeová, o anjo do pacto. E agora, quem é este anjo do pacto? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este anjo do pacto, vejam vocês, está em seu corpo teofânico da sexta dimensão. E em São João o encontramos. Aqui em São João capítulo 1 o encontramos. Do versículo 1 ao 14 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E em seguida segue dizendo: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aquela luz verdadeira que alumia todo homem vinha a este mundo. Quem? Essa luz verdadeira, que era a luz dos homens, que é o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu.
O mundo que não o conheceu, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre os seres humanos o Verbo encarnado. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E foi o Verbo quem criou todas as coisas. E como pode-se entender tudo isto? Segue dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, continuemos para ver o quadro pleno. Diz: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Agora vejam vocês, o que vem depois de João é primeiro que João. E como se pode entender isto, que venha depois de João e seja primeiro que João? Porque ele é o Verbo que criou todas as coisas. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o que vem? É o mesmo Deus, o que vem com seu corpo teofânico, introduzido dentro de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora podemos ver quem era Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. É o Verbo que estava com Deus e era Deus. E se fez carne e habitou entre os seres humanos. E veio a ser a promessa de Isaías capítulo 7, versículo 14, cumprida no meio do povo hebreu, a qual diz da seguinte maneira: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Verbo conosco, encarnado no meio da raça humana, no meio do povo hebreu. Quando se fala do Verbo que estava com Deus e era Deus, está se falando do corpo teofânico de Deus, da sexta dimensão, que estava com Deus e era Deus, porque Deus estava dentro desse corpo teofânico. E esse corpo teofânico que estava com Deus, no qual Deus estava manifestado, realizando a criação do universo completo de todas as coisas, encontramos que depois criou-se um corpo de carne no ventre de Maria. E esse corpo de carne nasceu, e nesse corpo de carne quem habitou? Deus, Emanuel, Deus conosco, na forma de uma criança nascendo ali, e depois uma criança crescendo, e depois um jovem, e depois uma pessoa já adulta, quando tinha por volta de 30 anos, para começar seu ministério messiânico de 3 anos e meio, e se cumprir a promessa do Messias no meio do povo hebreu. E os 3 primeiros anos da semana número 70 cumprir-se sobre o ministério de Jesus, e morrer na metade dessa semana, para pagar o preço da redenção, para assim lavar nossos pecados com seu sangue, morrendo ali na cruz do Calvário. Ele tomou nossos pecados e se fez mortal. Ele, sendo imortal, não podia morrer. Ele dizia: ninguém me tira a vida. Disse: eu a dou por mim mesmo, para voltar a tomá-la. E para poder morrer, para se tornar mortal, teve que tomar nossos pecados, e então morrer como um pecador, por causa dos nossos pecados. Diz que se fez pecado por nós. E agora veio em um corpo semelhante ao nosso, a semelhança de pecado, ou um corpo como o nosso, mas por criação divina. Portanto, não tinha pecado o corpo dele. E agora encontramos que realizou sua obra de redenção lá na cruz do Calvário. E o que foi tudo isso que aconteceu lá? Pois nada menos que o anjo do pacto, que tinha libertado ao povo hebreu, depois se fez carne e viveu no meio dos seres humanos, entre o povo hebreu, e realizou a obra de redenção no meio do povo hebreu, na cruz do Calvário.
para o êxodo dos filhos e filhas de Deus. Assim como se estabeleceu no meio do povo hebreu, para que o povo hebreu pudesse sair livre do Egito, foi estabelecido por Deus, através do profeta Moisés, o sacrifício de um cordeiro pascual, o qual, no dia 13, pela tarde, dia 13 do primeiro mês do ano religioso hebreu, foi sacrificado. Esse cordeiro foi assado em fogo. E esse cordeiro foi assado em fogo. E o comeram durante a noite. Mas nas casas onde se estavam comendo esse cordeiro, havia um sinal no umbral. E nos batentes, ou seja, os batentes é o marco, umbral e batentes da porta. Estava ali o sangue desse cordeiro aplicado no umbral e nos batentes da porta. E aquela noite, quando a morte passou a meia-noite pelo Egito, matando a todos os primogênitos dos egípcios, quando via esse sangue aplicado no umbral das casas dos hebreus, a morte não entrava ali. Os primogênitos hebreus estavam seguros. Os que estavam dentro dessa casa que tinha o sangue do cordeiro aplicado. E agora tudo isso aconteceu para que pudesse se realizar o êxodo do povo hebreu. E já pela manhã, o povo hebreu sairia livre. E agora vejam, no Êxodo capítulo 12, vejamos, capítulo 12, versículo 17 em diante diz: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este mandamento nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Ou seja, que o dia 14 do mês durante a tarde, quando o sol já estava para se pôr, o qual se põe das 3 da tarde em diante, começa a se pôr o sol, o sacrifício do cordeiro tinha que ser efetuado, ser preparado. E já à noite, já o comeriam nas casas os hebreus, e o sangue desse cordeiro estaria aplicado no umbral. Agora vejam vocês, tudo isso tinha que ser preparado em que dia? No dia 14, porque já no dia 15 estariam comendo esse cordeiro em suas casas, e todo mundo estaria dentro de suas casas. Agora vejam vocês, os dias no meio do povo hebreu e os anos, todos terminam à tarde e começam na tarde. Na tarde do dia 14, terminaria o dia 14 e começaria aí mesmo nessa tarde o dia 15. É por isso que o povo hebreu começa o sábado na tarde da sexta-feira ao pôr do sol. E agora, na tarde do dia 14, depois começaria o dia 15. E começaria o tempo onde o cordeiro estaria já dentro das casas, assado em fogo, o sangue aplicado no umbral das casas. E todos eles estariam servindo a Deus, orando a Deus, e comendo esse cordeiro pascual, e o sangue aplicado no umbral das casas. Isso foi assim para o povo hebreu, porque ao outro dia, na manhã, sairiam completamente livres. Agora vejam vocês. No primeiro mês,
comereis os pães ázimos, ou seja, no primeiro mês, o primeiro mês do ano, que é o mês de Abib. No primeiro mês, aos 14 do mês à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e lhes deram quanto pediam, e assim despojaram aos egípcios. Agora podemos ver como aconteceu esta saída do povo hebreu do Egito. E agora saíram da terra da escravidão até a terra da promessa, a terra prometida, onde seriam estabelecidos por Deus. Agora, vejam como Deus teve um profeta para este êxodo do povo hebreu. Agora, encontramos que isto é tipo e figura do êxodo dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos de Deus. Porque há um Israel terreno e também há um Israel celestial. Há uma descendência de Abraão segundo a carne, o povo hebreu, e há uma descendência que vem através de Cristo, uma descendência celestial, para o qual falou o apóstolo São Paulo em sua carta aos Gálatas.
E vejamos o que nos diz aí em sua carta aos Gálatas. Vamos a ver. Vejamos. Gálatas, capítulo 4, versos 22 em adelante diz: do versículo 22 em diante diz: porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre, ou seja, um de Agar, que foi Ismael, e o outro de Sara, que foi Isaac. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas mulheres são dois conceitos. Um provém do monte Sinai, o qual dá filhos para a escravidão. Este é Agar. E onde foi que o povo hebreu recebeu a lei? O pacto, o concerto da lei? No monte Sinai. E o povo hebreu e o pacto que recebeu o povo hebreu estão representados em Agar e seu filho Ismael. Ou seja, que em Ismael, nesta alegoria ou nesta parábola, está representado o povo hebreu. Ainda que para o povo hebreu não é muito agradável esta parábola, porque em outras parábolas ou em outras alegorias ou em outros tipos de figuras, o povo hebreu está representado em Isaac e também em Jacó. Mas para este caso, São Paulo coloca o povo hebreu sob a lei, sob o simbolismo de Agar e Ismael. Porque Agar é o monte Sinai. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois esta, junto com seus filhos, está em escravidão. Mas a Jerusalém que é de cima, a qual é a mãe de todos nós, é livre. E aí está representada a Jerusalém de cima, em quem? Em Sara. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Essa é Sara, em tipo e figura, tipificando a igreja. Rouca em júbilo e clama, tu que não tens dores de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Assim que, irmãos, nós, como Isaac, somos filhos da promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Por isso a perseguição que Ismael efetuava contra Isaac. Ismael era como 13 anos mais velho que Isaac. 13 ou 14 anos. E agora encontramos que Ismael zombava de Isaac após Isaac já ter nascido. E o perseguia. E foi por isso que Sara disse a Abraão: expulse a serva e a seu filho, porque o filho da serva não herdará com meu filho. E Deus lhe disse que fizesse assim. Disse a Abraão: faça dessa forma como ela te disse. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E agora, em Hebreus capítulo 12, versos 18 em adelante diz, versículo 18 em diante diz:
Porque não os habéis acercado ao monte que se podia palpar, porque não chegastes ao monte palpável, ou seja, o monte Sinai, que ardia em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade. Assim estava o monte quando Deus estava dando sua lei lá ao povo hebreu. E ao som da trombeta e a voz que falava, a qual os que ouviram rogaram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Se até mesmo uma besta tocar o monte, será apedrejada ou traspassada por dardo. E tão terrível era o que se via, que Moisés disse: estou espantado e tremendo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis porque se não ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte desde os céus, a voz do qual comoveu então a terra. Mas agora prometeu, anunciando ou dizendo: ainda uma vez comoverei não somente a terra, mas também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas movíveis como coisas feitas, para que permaneçam as imóveis ou imovíveis. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Aqui podemos ver que nos aproximamos ao Monte Sinai, que não nos aproximamos do Monte Sinai, mas ao Monte Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse monte é o lugar onde Deus fala, assim como falou no Monte Sinai. Agora Deus fala no Monte Sião, em sua igreja. E agora vejamos como Deus falou no Monte Sião na sua igreja, de era em era. Esteve falando de era em era, em seu monte, o Monte Sião, que é a sua igreja. Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado através de cada anjo mensageiro, esteve falando em cada era, em sua igreja, e esteve chamando e juntando a seus escolhidos de era em era. E agora, no último dia, nos encontramos na parte mais alta do Monte Sião, na era da pedra angular, no cume do Monte Sião, onde ele fala aí também, através de seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim nos prepara para, no último dia, sermos transformados e raptados, conforme a promessa divina, e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no céu. Agora, o sacrifício do Cordeiro Pascual para os escolhidos de Deus já foi realizado na cruz do Calvário, para o êxodo dos filhos e filhas de Deus. Encontramos que esse êxodo já começou e esteve se manifestando, esse êxodo espiritual, onde Cristo tem tirado seus filhos, os tem tirado, libertado do mundo, porque tem estado chamando e juntando a seus escolhidos de era em era, e seus escolhidos estiveram crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, estiveram lavando seus pecados no sangue de Cristo, e estiveram recebendo o Espírito de Cristo, e sendo assim, foram selados com o selo do Deus vivo. E estiveram passando por estas etapas, pelas quais o povo hebreu passou lá na noite em que estavam comendo o Cordeiro Pascual.
Encontramos que durante estas 7 eras da igreja gentia, estamos comendo o Cordeiro Pascual. Cristo disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue, não terá vida permanente em si mesmo. E ao crermos em Cristo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo, e perseverar no corpo místico de Cristo, recebendo a palavra de Deus para o tempo ou era em que nos corresponde viver, estamos comendo dentro da casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, estamos comendo a palavra, que é Cristo, o Cordeiro Pascual. Temos comido essa palavra, temos recebido a Cristo, ou recebemos a Cristo como nosso Salvador, cremos em Cristo como nosso Salvador, temos comido o Cordeiro Pascual. E com sua morte na cruz do Calvário, e tendo-o dentro da casa de Deus, que é sua igreja, e seu sangue aplicado no umbral da casa, e aplicado na alma, no coração de cada filho e filha de Deus, encontramos que Deus tem preservado a vida de seus primogênitos, de seus escolhidos, de era em era. A morte espiritual está solta neste planeta Terra. Porém, os que estão dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Cristo, têm o sangue de Cristo aplicado, não somente no corpo místico de Cristo, como grupo ou como templo espiritual, mas também em cada um como indivíduo, porque somos templo de Deus, do Espírito Santo. Portanto, está aplicado no umbral e nos batentes da nossa alma, de nosso coração. Está aplicado em nosso coração, em nossa alma. Está aplicado também em nosso espírito e em todo o nosso ser. E agora podemos ver que transcorreram uns 2000 anos aproximadamente. E de um momento a outro, haveremos de sair desta terra, haveremos de ser transformados e haveremos de ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Haveremos de chegar à terra prometida, como Ele prometeu, e também haveremos de chegar à terra prometida do glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, vejam vocês o porquê neste último dia nós chegaremos à terra prometida do glorioso reino milenial, à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do céu, onde estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. E agora encontramos que durante a dispensação da graça, todo crente chegou à terra prometida do batismo do Espírito Santo. Isso também é chegar à terra prometida. Mas lembrem-se que isso é sobre este tempo ou anos que estiveram transcorrendo, porque tem se realizado uma obra espiritual. Portanto, é no campo espiritual que tudo isto esteve se realizando. E para este tempo final, haveremos de ter uma materialização de tudo isso que aconteceu no espiritual para chegar à terra prometida do novo corpo, o corpo eterno que Cristo prometeu para nós, e para chegarmos à terra prometida do glorioso reino milenial. O precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, na página 103 do livro de Citações, diz, parágrafo 895, o primeiro êxodo, o que foi que fez ele? Ele os tirou de uma terra natural e os levou onde? A uma terra natural. O segundo êxodo os trouxe de uma condição espiritual ao batismo espiritual do Espírito Santo. Esse segundo êxodo o fez Jesus Cristo em sua primeira vinda. E agora os está trazendo do batismo espiritual ou do Espírito Santo à terra eternal do milênio e ao grande futuro.
Também, este foi o verso Também, 8:95. isto foi o versículo 8:95. Vamos a ver. Vejamos. Versículo Versículo 890. É tempo de êxodo, é tempo do chamado para a terra prometida. Diz também em outro versículo aqui, 894. Deus está chamando a seu povo escolhido e já foram eleitos. E agora, estão eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que classe de sinal? Ele está lhes ensinando o sinal da ressurreição. E agora vamos a ver. E agora vejamos outro lugar. Diz, parágrafo 887. É somente a tenra mão de Jeová guiando-nos para a árvore da vida. E o verso 888 da mesma página 103 do livro de Citas ou Citações diz: antes de que encontremos o que contém este êxodo, vou tipificar o êxodo então com o êxodo de agora. E veja você se isto não está correndo exatamente paralelo. Um deles é natural. E é a mesma coisa que ele fez no natural. Ou seja, agora, o espiritual é o mesmo que tinha feito no natural, porém no campo espiritual. Ele está tipificando outra vez. Antitipificando no espiritual, o êxodo espiritual. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver se levantar a perseguição, ver a José ser levado em ordem para que se levantasse a perseguição. Então olhamos a Deus como com sua roda dentro da roda, tudo se movendo ao redor perfeitamente. Olhamos a Potifar rejeitando a José, olhando a mentira que se disse, e olham a José na prisão com sua barba, excomungados seus irmãos. Mas então de repente Deus operou. Então podemos ver a roda movendo-se dentro da roda, o grande plano de Deus movendo todas as coisas a este êxodo, a este tempo. Ele chamará seu povo à sua terra outra vez. E agora, quem foi que realizou, que fez aquele êxodo? O anjo de Jeová, o anjo do pacto, o qual desceu e disse a Moisés que viera para a liberação do povo hebreu. Diz, Êxodo 3:7. Disse mais o Senhor: bem tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, pois conheci as suas angústias, e desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daquela terra para uma terra boa e larga, a uma terra que flui leite e mel. Agora vejam como Deus desceu. E o vimos ali numa árvore, manifestado em forma de luz, falando a Moisés e dizendo-lhe: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E enviando a Moisés para a liberação do povo hebreu. E para o último dia, vejamos o que Cristo diz. Por meio de São Paulo, através de São Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante diz: não queremos, porém, irmãos, que ignoreis que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá estava descendo do céu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e estava aparecendo a Moisés, e estava enviando ao profeta Moisés, estava colocando na terra o ministério de Moisés. E o ministério de Moisés volta no último dia, para estar no êxodo do último dia. E agora aqui diz como descerá. Com aclamação, que é esta voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a receber o Senhor no ar, ou nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 56, nos fala da ressurreição dos mortos em Cristo, e da nossa transformação, e do rapto, ou arrebatamento nosso. E nos diz que primeiro ocorrerá o quê? Ocorrerá algo que não podemos deixar passar por alto. E vejamos o que é. 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 56 diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E agora, vejam todas as coisas que acontecerão. Depois que houver soado a trombeta final, depois que haja dado sua mensagem, esta grande voz de trombeta, a trombeta final, que é a trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando o mistério da sua vinda no último dia. Assim como para o primeiro êxodo houve uma manifestação de Deus, sua vinda, e agora Cristo nos falou da vinda do Filho do Homem também. Diz no capítulo 16 de São Mateus, versículo 27 em diante diz: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará cada um conforme as suas obras. E a seguir, no monte da transfiguração, vimos ao Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, vindo com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, manifestados ali. E em São Mateus capítulo 25, perguntam a Jesus, os discípulos, falam com ele e dizem, capítulo 24, versículo 3, e estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão que coisas? A destruição de Jerusalém. E diz, quando vocês virem a Jerusalém cercada de exércitos, chegou o momento. Quem estiver dentro dela, saia dali. E quem estiver fora, não entre nela. Isso se cumpriu quando o general romano Tito cercou a Jerusalém. Por 2 ou 3 anos a manteve cercada ou sitiada e permitiu que pudessem sair os que estavam dentro. Porém, depois que terminou o prazo que ele deu, depois entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o templo e crucificou centenas ou milhares de pessoas e colocou essas cruzes de frente às muralhas, em torno de todas as muralhas, e já não havia lugar onde colocar mais cruzes.
porque tudo ao redor estava cheio das muralhas. E aí se cumpriu a profecia de Jesus que Jerusalém seria destruída. Por que seria destruída Jerusalém? Por quê? Por que seria destruída Jerusalém? O mesmo Jesus pode dizer por quê. Porque ele disse no capítulo 19 de São Lucas, do versículo 41 ao 44, quando chegou perto da cidade de Jerusalém, no dia da sua entrada triunfal, diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não conheceram o tempo da visitação divina de Deus em carne humana, o Verbo encarnado. E sendo assim, rejeitaram ao Verbo encarnado, rejeitaram a Deus, manifestado em carne humana. E quem rejeita a bênção de Deus somente pode esperar depois a maldição ou o juízo divino. Porque quando se rejeita a bênção de Deus sendo manifestada, quando se rejeita a vinda de Deus manifestado em carne humana, no instrumento que Ele tem para esse tempo, se está rejeitando a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, depois somente o que virá é o juízo divino para essas pessoas. Mas para os que receberam a bênção de Deus, essa bênção de Deus estará se estendendo sobre as pessoas que a receberam. A misericórdia de Deus estará manifestada nessas pessoas. Agora, Cristo falando acerca de sua vinda para o último dia, a vinda do Filho do Homem, ou da vinda do Filho do Homem, e isso será como veio lá no Monte Sinai, para falar com Moisés e enviá-lo nesse êxodo do povo hebreu. Jesus faz uma pergunta no capítulo 18 e verso, vamos a ver verso 8, e vejamos o versículo 8. Vamos a ler por aqui. Leiamos por aqui. Capítulo 18, verso 8 de São Capítulo 18, versículo 8 de São Lucas. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé na terra, revelação na terra, para crer na vinda do Filho do Homem? Agora vejamos como virá o Filho do Homem. São Mateus capítulo 24, verso 30 ao 31 diz: São Mateus capítulo 24, do versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu esta nuvem misteriosa, formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e um anjo diferente a esses 7 anjos mensageiros, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Todos estes anjos nesta nuvem estão em seus corpos teofânicos, e aí aparece Jesus Cristo, o anjo do pacto, em seu corpo teofânico também. Em Apocalipse, capítulo 10, verso 1 em adelante diz: versículo 1 em diante diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama um leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esse anjo forte que desce do céu aí é este anjo que era diferente aos demais, o qual está aqui formando a cabeleira branca do rosto do Senhor, que está formada
por esta nuvem de anjos. E agora, vejam como aparece nas nuvens o Filho do Homem. Vejam como que aparece nas nuvens o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E aí está o anjo de Jeová, o qual era diferente aos demais. Esse é o mesmo anjo que libertou o povo hebreu. Esse é o anjo que apareceu ao profeta Moisés. Esse é o anjo que diz em Êxodo capítulo 23, do versículo 20 a 23: Eis que envio o meu anjo diante de vós, ou diante de ti. Vamos ler Êxodo capítulo 23, verso 20 em adelante diz: do versículo 20 em diante diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? Em seu anjo. Neste anjo que é enviado, o qual é o corpo teofânico de Deus, que está manifestado, no qual apareceu a Moisés e apareceu ao povo hebreu em diferentes ocasiões. Porém, depois este anjo, que é o próprio Deus em seu corpo teofânico, se manifestou em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ali se fez homem, se fez carne, e habitou entre os seres humanos, como um homem, como um profeta, no meio do povo hebreu. É por isso que Jesus disse, lendo Isaías 61, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Por quê? Porque ele é o homem ungido com o Espírito Santo. Ele é o homem ungido com esse anjo de Jeová, ou anjo de Deus. Diz no capítulo 4, versículo 14 em diante de São Lucas, diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para dar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano agradável do Senhor. E enrolando o livro, e tornando-o a dar aos ministros, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. A escritura do homem que estaria ungido com o Espírito de Deus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres, e enviou para curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos. Vê? Aí está pregoando o êxodo que tinha que anunciar. E agora, vejam vocês quem era ungido com o Espírito de Jeová, com o Espírito de Deus, ungido com esse anjo de Jeová, esse anjo do pacto. Era Jesus de Nazaré. Nele estava o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o próprio Deus com seu corpo teofânico, estava dentro desse corpo de carne chamado Jesus, realizando esse segundo êxodo, onde produziria uma liberação espiritual para todos os filhos de Deus, e para o último dia viria novamente manifestado. Para quê? Para a parte física, para a nossa saída deste planeta Terra, e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, com corpo eterno. E agora vejam vocês, é durante a noite das 7 etapas da igreja gentia que a morte esteve açoitando o planeta Terra. Mas vejam vocês, durante a manhã,
o povo hebreu saiu livre. E agora, na manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial, do 7º milênio, todos os filhos e filhas de Deus sairemos livres, com um corpo eterno, sairemos livres, os que estamos vivos sendo transformados, e sairão livres os das eras passadas, livres fisicamente, obtendo um corpo novo na ressurreição, um corpo eterno. E iremos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu. E depois regressaremos, após 3 anos e meio, após os 3 anos e meio da grande tribulação, que será o mesmo tempo que passaremos no céu com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. Depois regressaremos à terra, para o glorioso reino milenial, para a nova terra, a terra prometida, como terra e como reino que Ele nos dará, ao qual Ele nos levará quando já estejamos com o corpo novo, o corpo eterno e glorificado. E agora, quem é o que está realizando todo este trabalho do último dia, onde estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus deste tempo final, para em breve serem transformados quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados? Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o que envia a seu anjo mensageiro? É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual estará manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ele estará em seu anjo mensageiro manifestado, falando-nos com essa grande voz de trombeta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele é quem está falando no último dia com essa grande voz de trombeta do Evangelho, do Reino. Todas estas coisas que devem acontecer em breve. E agora, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falando comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aonde? Aqui, à era da pedra angular. E te mostrarei como? Através de seu anjo mensageiro, logicamente. Te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas que aconteceram. Agora, tem coisas que têm que acontecer no tempo da era da pedra angular, tanto no meio da igreja de Jesus Cristo, como neste mundo. E todas essas coisas serão dadas a conhecer aos filhos e filhas de Deus, na era da pedra angular, através da manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, através de carne humana, através de seu anjo mensageiro. E é por isso que as coisas que ele disse que nos mostraria, todas essas coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, agora são dadas a conhecer a igreja de Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro. Porque nesse anjo mensageiro estará no último dia o anjo do pacto, o anjo de Jeová manifestado. Esse anjo de Jesus Cristo é o ungido com o Espírito Santo, ungido com o anjo do pacto no último dia. E agora vejam vocês, esse é o anjo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, o qual vem com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. E Efésios capítulo 1, do versículo 10 ao 14, também testifica que recebemos o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo.
ou seja, o batismo do Espírito Santo, o qual se recebe quando a pessoa crê em Cristo como Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Recebeu o penhor da nossa salvação, recebeu as primícias do Espírito e recebeu assim o corpo teofânico da sexta dimensão, que é o Espírito teofânico que haveremos de ter por toda a eternidade. Devido a que, quando nascemos neste planeta Terra, nascemos num corpo mortal, corruptível, na permissiva vontade de Deus, e recebemos um espírito do mundo, na permissiva vontade de Deus também. E por isso se requer um novo nascimento. Um novo nascimento no qual obteremos um novo espírito e um novo corpo. E começa esse trabalho com Cristo nos dando um novo Espírito, o Espírito teofânico dessa dimensão. E no último dia nos dará um novo corpo, o corpo físico eterno e glorificado, no qual viveremos por toda a eternidade e seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, com o novo nascimento, recebendo o Espírito de Cristo, já temos vida eterna. Porém, na parte física, o corpo físico não tem vida eterna. O corpo físico tem vida temporal. Mas temos a promessa para, no último dia, receber um corpo com vida eterna, um corpo imortal, incorruptível, o qual Cristo nos dará, a nós que vivemos, e aos mortos em Cristo também lhes dará esse novo corpo, ressuscitando-os nesse corpo eterno, e a nós nos transformará neste tempo final. Se algum dos nossos partir antes desse momento, não se preocupe, regressará em um corpo novo, um corpo jovenzinho, um corpo eterno que estará representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade. Portanto, não há problema, tanto para os que se vão antes desse momento da transformação, como para os que fiquem aqui. Os que ficamos aqui continuamos lutando, trabalhando na obra de Cristo. E mesmo que tenhamos provas, problemas, e soframos aqui na terra, se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Diz a Escritura, diz São Paulo em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 39, onde também nos fala da manifestação gloriosa dos filhos de Deus, que é a manifestação dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos, corpos glorificados, com espíritos eternos também, o qual se materializará neste tempo final, onde receberemos o corpo físico eterno e glorificado, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, tudo isto está envolto ou envolvido no êxito que Cristo está realizando neste tempo final. É por isso que está chamando e juntando a todos os seus escolhidos, para nos levar à gloriosa terra milenial, ao glorioso reino milenial. Mas recordem, tudo tem um processo pelo qual passar. Deus não opera se não tem um programa já preparado de antemão. E vejam vocês, o êxodo sempre é para os primogênitos de Deus, assim como o êxodo para o povo hebreu foi para a nação hebreia, porque esse é o povo, como nação, primogênito diante de Deus. E por isso Jesus Cristo também passou por essa etapa. Vejam vocês, ele esteve no Egito, e do Egito Deus o chamou e disse a José que regressasse do Egito à terra de Israel, assim como chamou ao povo hebreu do Egito e o levou à terra prometida, e a cada filho e filha de Deus o chamou do mundo, deste mundo que é representado no Egito, e nos colocou na terra prometida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. E depois, no último dia, nos colocará na terra prometida do novo corpo, do corpo eterno. E também nos colocará na terra prometida
do glorioso reino milenial de Cristo. Agora podemos ver quem é quem realiza esse êxodo. Quem é? É Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E para o último dia ele prometeu estar presente para levar seus filhos à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E ele é este anjo que era diferente aos demais, o qual está aqui, o qual desce do céu. O encontramos em 28 de fevereiro de 1963, envolto nessa nuvem, formada por anjos, para ser manifestado depois aqui na terra, no ministério que lhe corresponde, depois que os 7 anjos mensageiros terminaram seus ministérios. Os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Depois a igreja de Jesus Cristo teria o ministério do anjo do pacto aqui na era da pedra angular. Ele é o mesmo que operou através dos mensageiros de cada era, na porção correspondente a cada era. E agora, na era da pedra angular, operará por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando a seus escolhidos na era da pedra angular, dizendo-lhes: sobe aqui. Sobe a era da pedra angular, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, depois das que aconteceram nas 7 eras da igreja gentia. E agora, é Cristo por meio de seu anjo mensageiro, o anjo do pacto manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, falando à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve. É Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo neste último dia, e falando à sua igreja, a seu povo, através de carne humana. No livro dos selos em espanhol, na página 256, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem, e esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da era da pedra angular e mensageiro da dispensação do reino. É um mensageiro dispensacional. É a primeira ocasião em que Deus envia um profeta dispensacional à igreja de Jesus Cristo. Assim como foi a primeira ocasião em que Deus enviou um profeta dispensacional ao povo hebreu, quando enviou ao profeta Moisés. Antes disso, o povo hebreu tinha tido profetas, sim, mas nenhum era dispensacional. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, era um profeta. José, o filho de Jacó, era um profeta também. Encontramos que Jacó não era um profeta dispensacional. Abraão foi, mas Israel estava nos lombos de Abraão todavia. E depois encontramos que José não foi um profeta dispensacional, mas lembrem-se, em todos os profetas de Deus foi refletida a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. No melhor que se refletiu com mais amplitude foi em José, o filho de Jacó. Por quê? Porque estava se refletindo em um primogênito. José era o primogênito de Jacó, através de Raquel. Através de Raquel. Porque com Raquel foi que Jacó tinha se casado. Ainda que lhe deram a irmã de Raquel, ou seja, a Leia ou Lia. E através de Leia ou Lia teve como primogênito a Rúben. Porém, Rúben, conforme a Deus, não era o primogênito legal, porque a esposa com a qual Jacó tinha se casado era Raquel. E agora vejam vocês, ainda que Rúben nasceu primeiro, perdeu essa posição,
essa bênção. E a bênção da primogenitura Jacó falou-a sobre José, quando abençoou a Efraim e a Manassés. E agora vejam vocês como em Efraim se refletiu a igreja de Jesus Cristo, e em Manassés se refletiu o povo hebreu. E agora vejam vocês como a primeira ocasião em que Deus enviou um profeta dispensacional ao povo hebreu foi quando enviou ao profeta Moisés para o êxodo, que seria realizado. E depois, a segunda ocasião em que enviou no meio do povo hebreu um profeta dispensacional foi quando enviou a Jesus. Um profeta dispensacional sempre vem ao final de uma dispensação para abrir uma nova dispensação. Agora, Jesus não era o profeta da dispensação da lei, mas Moisés. Jesus é o profeta mensageiro da dispensação da graça. E por isso veio ao final da dispensação da lei para dar início à dispensação da graça. E depois, a primeira ocasião em que Deus envia um profeta dispensacional à igreja de Jesus Cristo é quando envia a seu anjo mensageiro, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, para o êxodo do último dia, do sétimo selo. O êxodo que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, estará realizando por meio de seu anjo mensageiro, para nos levar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial de Cristo. Agora, podemos ver este mistério do êxodo do sétimo selo. Para este êxodo do sétimo selo, vejam vocês, encontramos que o precursor da segunda vinda de Cristo, falando-nos acerca do anjo de Jesus Cristo, na página 301 e 303 do livro dos selos, diz, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele enviou uma águia. Quando Deus decidiu livrar a Israel, também enviou uma águia. Ou seja, Moisés. Porque um profeta é uma águia, está representado numa águia. Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que inclusive não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Porém, você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se foi ou não uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém, era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que vi e ouvi estas coisas, e depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse, olhe, não faças tal, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro qualquer, porque eu sou conservo contigo e com os teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, do versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E na página 326 do livro dos selos também diz, Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. E o que encontramos aí? Encontramos ao anjo do Senhor, ao anjo de Jesus Cristo. Esse é Moisés e esse também é Elias. Esse é o anjo que revelou a João todas estas coisas. E agora,
Vejam, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Diz: como a águia que excita seu ninho, se move sobre seus filhotes, estende suas asas, toma-os e os leva sob as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, ou seja, o povo hebreu, e com ele não havia Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Agora veja como Deus os levou com essa poderosa águia, Moisés, através do qual Deus se manifestou. Deus também é representado na águia. E todos os filhos de Deus também são representados em águias. Por isso diz, para que te rejuvenesças como a águia. E agora, os escolhidos de Deus no último dia vão se rejuvenescer como a águia, porque serão transformados. Os que estamos vivos seremos transformados e estaremos jovenzinhos de novo, de 18 a 21 anos de idade. E as crianças virão a ser jovenzinhos também, de 18 a 21 anos de idade, no novo corpo que terão. E os idosos virão a ser jovenzinhos, de 18 a 21 anos de idade, no novo corpo, porque essa é a aparência física que terá o corpo eterno e glorificado que haveremos de receber. E nessa mesma classe de corpo se levantarão os mortos em Cristo das eras passadas. Agora vejamos na página 14A do livro de Citações, o versículo 144, que é um extrato da mensagem nas asas de uma pomba branca, ou de uma branca pomba, diz assim: portanto, façamos o que possamos enquanto é de dia, e algum dia haverá, e algum dia as asas de uma águia branca descerão, e ele nos levará. E uma águia é um profeta, e Deus também está representado em uma águia. Portanto, virá o anjo do pacto, o anjo de Jeová, essa poderosa águia voando, e virá em carne humana, em seu anjo mensageiro, e em suas asas os ministérios das duas oliveiras, Moisés e Elias, nos levará voando à terra prometida, do novo corpo, e à terra prometida do reino milenial, e nos levará também à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, podemos ver como também em Malaquias, capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. A vinda do sol de justiça. Vejam vocês, na manhã de cada dia é que sai o sol, e na manhã de um novo dia dispensacional, e na manhã de um novo dia milenial, é que sai o sol da justiça. Jesus Cristo com seus anjos, que é o sol da justiça com suas asas. Jesus Cristo com os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, neste tempo final, chamando e juntando a todos os seus escolhidos, a todas as suas águiazinhas. Não disse Jesus Cristo: onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias? O corpo morto do Filho do Homem, porque quem não comer a carne e beber o meu sangue, não tem vida permanente em si mesmo. E agora, de era em era, a igreja de Jesus Cristo esteve comendo a carne do Filho do Homem, a carne do Cordeiro, em cada era, na era que lhes correspondeu viver, porque aí é onde as águias, os filhos de Deus, comem a carne
do Filho do Homem. E agora vem o anjo de Jeová, o anjo do pacto, a grande águia, manifestado em seu anjo mensageiro, em um profeta, em uma águia, para chamar e juntar a seus escolhidos, as suas águias, para levá-las voando para a ceia das bodas do Cordeiro, levá-las num novo corpo. Isto é no Êxodo do sétimo selo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo vindo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do êxodo do sétimo selo. O êxodo do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve todos estejamos prontos para ser transformados e raptados, e que em breve os que faltam por chegar, cheguem, e se complete o número dos escolhidos de Deus, e todos os que estamos vivos sejamos transformados, os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e todos vamos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, a grande águia que nos levará à ceia das bodas do Cordeiro, a grande águia que neste tempo final estaria manifestada em carne humana, em seu anjo mensageiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E adiante, servindo a Cristo, e algum dia nos levará Jesus Cristo, o anjo do pacto, a grande águia, à ceia das bodas do Cordeiro. Onde estão os que veriam o êxodo do sétimo selo, os que veriam o êxodo da grande águia de Jesus Cristo no último dia? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, prontos para sairmos para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial. E estamos também aqui prontos, esperando a nossa saída para as bodas, para a ceia das bodas do Cordeiro, no céu. Que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus les guarde, e adiante, no êxodo do sétimo selo. E em breve teremos o corpo novo, o corpo eterno, e em breve iremos à ceia das bodas do Cordeiro. E depois estaremos de regresso neste planeta Terra para o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e que todos passem uma boa noite.